Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. Agora conversaremos sobre o trabalho do engenheiro de telecomunicações. E está aqui conosco o Philip Burt, que é graduado, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Poli da USP. Atualmente é professor associado do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP. E eu agradeço a sua participação. Eu agradeço o convite. Vamos iniciar então por uma situação inusitada, diferente a respeito do trabalho deste profissional. Bom, é uma história com um desenlace um pouco inesperado. Uma pesquisa que foi feita na Universidade de Brasília, relatada em um grande portal de notícias no começo desse mês, analisou 2.600 profissões no Brasil todo para ver quais que seriam as mais suscetíveis de perderem, né, postos de trabalho para automação, para robôs, inteligência artificial. E, curiosamente, a profissão menos suscetível no futuro ser substituída por robôs é, coincidentemente, engenharia de telecomunicações, né? A segunda menos suscetível é psiquiatria, por algum motivo. Eu não entrei nos detalhes. Para tratar das doenças mentais criadas pelo desemprego, provavelmente. Só um detalhe, ele falou no último mês, estamos no mês de fevereiro de 2019. Né? Então, não será suscetível à extinção nos próximos tempos. O que faz, então, o engenheiro de telecomunicações que não será atingido pela automação? Ele pode fazer muita coisa, né? Tem uma gama enorme, né, de formas de atuação. E isso talvez não seja muito aparente à primeira vista, né? Mas para entender isso, a gente precisa entender melhor as próprias telecomunicações, né? Então, elas podem ser bem compreendidas como camadas, né, uma sobre a outra, e cada camada associada a uma determinada área ou sub-área do conhecimento, né? Então, o suporte físico das telecomunicações, cabos, antenas, fibras ópticas, é um assunto estudado no que se chama do eletromagnetismo aplicado. Os sistemas de comunicação que usam esse suporte físico, o uso adequado desse suporte físico pelos sistemas de comunicação já é um assunto, envolve conhecimentos na teoria das comunicações, no processamento digital de sinais e outras disciplinas. E indo para uma outra camada, pensando em interconectar, né, os bilhões de usuários das telecomunicações ao redor do planeta de uma forma eficiente, então esse já é um assunto das redes de comunicação. É possível que o trabalho de um engenheiro de telecomunicações não envolva diretamente todas essas camadas, né? Mas é importante ele ter uma boa visão de conjunto, né? Porque cada camada faz demandas para a camada abaixo dela, impõe restrições para a camada que está acima. E seja onde especificamente, né, nesse esquema ele estiver trabalhando, já há uma gama bem grande de atuações possíveis, né? Para um cidadão, né, consumidor, sei lá, como é que visualiza o resultado do trabalho dele? Aonde que aparece? Bom, aparece se ele, por exemplo, pega o celular e quer consultar, não sei, alguma coisa que está guardada na nuvem dele, né, uma foto que está no Dropbox, no Google Drive, por exemplo. Todo o caminho, né, que a informação percorre, seja para sair do celular dele, chegar nesse lugar onde a foto é armazenada na nuvem, e depois, quando ele quer consultar isso,
Depende fortemente, né, de ter sistemas de telecomunicações eficientes, né, que conseguem atender a todas as solicitações simultâneas de usuários que estão fazendo coisas parecidas, né? Então, é alguma coisa que está presente no cotidiano de todo mundo. Televisão também? Sim, televisão seria a parte de difusão, né, das telecomunicações. Telefone? Telefone. O sistema telefônico convencional foi o primeiro, né, sistema de telecomunicações em escala mundial, né? Os princípios de transmissão de um sinal numa linha telefônica, por exemplo, que tiveram que ser estudados desde a época do telefone. Depois, quando esses mesmos fios telefônicos foram usados para transmitir, fazer acesso banda larga de internet em residência, por exemplo, é o mesmo par telefônico que é usado, se não for via fibra ou cabo, né? Mas no caso de acesso via par telefônico, é o mesmo par telefônico usado pelo antigo sistema telefônico. Na época que a gente chamava internet de escada, é isso? A internet de escada era via par telefônico, mas ainda era um acesso a uma taxa de transmissão baixa, né? Claro. Depois aqueles sistemas mais avançados que continuavam usando a linha telefônica, mas trabalhavam com né, proporcionavam uma taxa muito maior, é o que se chamava de acesso banda larga, né? Os mesmos princípios que estão por trás de tudo, né, estudados aí nas disciplinas teóricas dos cursos de telecomunicações. E o trabalho dele qual é? Projetar? Pode ser várias coisas, né? Ele pode estar envolvido desde a pesquisa básica em alguma dessas camadas que eu falei. Tipo, seria o quê? Aumentar mais ainda a velocidade da internet? Pois é. Então, isso pode depender de um componente específico, né? Então, ele pode trabalhar no desenvolvimento de um componente, um diodo laser ali, que permite uma transmissão de uma taxa de bits maior. Ou ele pode trabalhar num nível um pouco acima disso, então, bolar uma forma de representar a informação que você está querendo transmitir nos sinais que são colocados no suporte físico, que seja mais eficiente, que consiga transmitir uma quantidade maior de informações. Então, isso já é uma coisa da área de teoria das comunicações, né? Então, ele tem que estudar métodos mais eficientes de fazer essa representação de informação em sinais transmitidos. Ou pode estar trabalhando num nível mais alto, as redes de comunicação, né? A interconexão global de todos esses sistemas, o que tem que ser feito para não congestionar isso aí, para todos os usuários repartirem da melhor forma possível esses recursos. Então, realmente, esse trabalho tem muitas formas de atuação diferentes, né? Mas ele mexe com rede física. É uma possibilidade. Comparando com software. Ele pode também estar fazendo software, né? Você tem softwares que são específicos para sistemas de comunicação. Então, protocolos, né? Protocolos de comunicação, protocolos da internet. Outros tipos de software também, software para fazer o processamento de sinais, né? Todo o tratamento de sinais que antigamente era feito analogicamente, com componentes discretos. Então, você abriu uma televisão atrás, tinha todos aqueles componentes. As válvulas. As válvulas. Tudo isso é feito de uma forma digital hoje em dia. Então, é como se tivesse um computador ali dentro e você escreve um software para aquele processador para fazer aquele tratamento dos sinais, né, o processamento dos sinais. Então, realmente, ele pode estar trabalhando com software, pode estar trabalhando com hardware, é bem variado. E qual é a diferença do engenheiro de telecomunicações para o engenheiro de computação? Como é que a gente pode entender isso?
Bom, um engenheiro de computação, quer dizer, por um lado, se ele trabalha com hardware, ele vai estar preocupado em fazer computadores eficientes, né, que tenham bom desempenho. Então, como que você combina aqueles componentes que entram no computador, memórias, processadores e por aí vai, para fazer algo com bom desempenho. Por outro lado, se ele estiver trabalhando com software, ele vai trabalhar no desenvolvimento de programas, no desenvolvimento de programas que geram programas, então são compiladores. Então, quer dizer, o engenheiro de computação, o trabalho dele gira em torno ali do computador, seja o software, seja o hardware. O engenheiro de telecomunicações, o trabalho gira em torno de fazer a informação sair de um lugar e chegar no outro, né? Como é que uma pessoa chega a se formar em engenharia de telecomunicações? Ele entra direto no curso com essa especialidade? Isso depende, varia bastante em função da universidade específica. Em algumas, você entra direto no curso de Engenharia de Telecomunicações. Na Escola Politécnica da USP, atualmente, o aluno entra no vestibular em Engenharia Elétrica e no terceiro ano ele faz uma opção entre as diferentes ênfases, né, do curso de Engenharia Elétrica, uma das quais é a Engenharia de Telecomunicações. Aí o quarto e o quinto ano é mais específico, então, de Engenharia de Telecomunicações. E uma pessoa que se forma na engenharia, na Poli, por exemplo, já está apto para entrar no mercado? Ou ele precisa ainda fazer uma pós, uma especialização? Ou... Não, em princípio, se ele se dedicar seriamente ao curso, é mais do que suficiente para começar a trabalhar e, eventualmente, continuar. Mesmo não fazendo uma pós-graduação ou especialização, o aprendizado contínuo, hoje em dia, é uma imposição, né? Então, ele tem que sempre estar se atualizando, vendo as últimas coisas que estão saindo. Mas não é imprescindível fazer uma pós-graduação. Se ele quiser ir mais para o lado acadêmico ou fazer pesquisa, eventualmente desenvolvimento de alguma coisa numa empresa, pode ser interessante fazer uma pós-graduação, sim. Ou, se quiser mudar um pouco de área, ir para uma área mais gerencial, né, aí alguma pós-graduação em administração, alguma coisa desse tipo. Então, vamos falar um pouco de mercado agora. Quem contrata um engenheiro de telecomunicações? Quem é o contratante típico? Bom, por exemplo, você tem prestadores de serviços de telecomunicações, né? Então, os operadores quer dizer, os que estão mais próximos do cotidiano são os de telefonia, né? Então, as concessionárias de telefonia antiga ou os operadores de telefonia celular atuais e outros prestadores de serviços não tão aparentes assim no cotidiano, mas que são essenciais para a infraestrutura geral das telecomunicações. Então, por exemplo, operadores de redes de longa distância baseadas em fibras ópticas, né, redes que interconectam um continente inteiro, mesmo continentes diferentes, né, por meio de cabos submarinos. Então, você tem prestadores de serviços de telecomunicações desse tipo, né, de transporte de informações a longa distância, que são essenciais para as telecomunicações. Então, esses são outros empregadores. Quem inventou o Wi-Fi, que a gente tem em casa hoje, né? Quer dizer, o sinal chega num equipamento que transmite, né, para dentro de casa. A gente pode dizer que é um trabalho, quem inventou isso, quem desenvolveu isso, é um engenheiro de telecomunicações? Não necessariamente. Bom, quer dizer, agora, assim, de cabeça, eu não lembro exatamente qual era a formação de quem inventou, mas com certeza é um produto, é uma tecnologia da área de telecomunicações, né? Quer dizer, o sinal precisa sair ali daquele seu roteador, você tem outros
roteadores Wi-Fi dos vizinhos, não pode haver uma interferência muito grande entre eles, o sinal tem que chegar no seu celular, você tem que entender aquelas informações, tudo isso aí são problemas típicos, básicos de telecomunicações, né? Ele também trabalha na área da defesa de um país, por exemplo. Comunicação de aviões, comunicação sigilosa. Pode ser, né? Radar também é um... Radar é uma área correlata, mas não costuma ser classificado como alguma coisa de telecomunicações. Mas, quer dizer, envolve coisas muito próximas, ou que também são essenciais para as telecomunicações, que é a transmissão via rádio, né, a detecção de sinais de rádio, coisas desse tipo. Outros empregadores, os empregadores não são só as operadoras, né? Quer dizer, do mesmo jeito que prestadores de serviços de telecomunicações têm essas redes que a gente conhece e vendem os serviços para os usuários, tem grandes empresas, bancos, empresas que têm uma distribuição geográfica bem espalhada, que tem a sua própria infraestrutura de telecomunicações e também contratam engenheiros de telecomunicações para trabalhar com isso, né? A indústria eletroeletrônica, que produz, desenvolve equipamentos para telecomunicações, também vai contratar engenheiros de telecomunicações. Então, tem uma possibilidade de local de trabalho bem variada. Quando um aluno entra no curso de engenharia, ele já tem consciência ou conhece essa área como possibilidade de formação e profissionalização? Como é que você vê isso como professor? Em geral, eles não têm uma ideia muito boa, né, do que fazem essas diferentes ênfases do curso de engenharia elétrica que eu mencionei, né? A ênfase de computação, né, que mexe com computadores, então talvez seja a ênfase que o aluno sabe mais do que se trata, né, pelo próprio ou pelo menos acha que sabe mais, né? É mais conhecida pelo menos. Mas as outras áreas, eles realmente muitas vezes não têm uma noção muito boa, mas a ideia do curso lá, pelo menos, é que até o terceiro ano ele vai ver assuntos básicos de todas as ênfases, né, que vão ser importantes, seja qual for a ênfase que ele escolher, e aí, com aquela que ele sentir mais afinidade, ele vai escolher fazer aquilo no quarto, quinto ano, né? Então, no próprio curso já tem uma preocupação em ajudar o aluno nessa escolha, né? Essa decisão. E como é que é o Ibope da telecomunicações dentro da Poli? Atualmente não é dos cursos mais procurados, né? Tem um pouco a fama de precisar de bastante matemática, né? Sei. Mas alguns anos atrás era o mais procurado, né? Então tem oscilações nessas preferências ao longo do tempo, né? E hoje está muito na moda o tal do empreendedorismo e o estímulo a startups, né? Existe essa possibilidade dentro da área da engenharia de telecomunicações? Existe, né? Quer dizer, eu acho que os recursos iniciais para alguma coisa que seja mais na área de telecomunicações mesmo são maiores do que fazer uma startup baseada num aplicativo, por exemplo, de celular, né? Mas tem casos, né? Uma empresa que fabrica rádios de micro-ondas para fazer enlaces ponto a ponto. O que é isso? Rádio amador? Não, são
equipamentos de rádio para transmitir informação de um ponto a outro, que podem ser usados na estrutura de telecomunicações de uma empresa. As operadoras de telefonia celular usam isso. Então, se você pega uma torre de celular, você tem várias antenas ali em cima de formato diferente, tem umas que são meio redondas, assim, parabólicas, que se chama. Então, essas são antenas de enlaces de micro-ondas. Elas estão ligando aquela estação rádio base, aquela antena ali daquela estação rádio base a uma outra localidade onde vai concentrar as chamadas que estão sendo feitas por aquela estação. Aquilo é um enlace de micro-ondas. Uma empresa que faz esse produto no Brasil é de um ex-aluno lá da Poli, por exemplo. Então, não é tão fácil, né, começar do zero uma empresa desse tipo, mas é possível, sim. Vamos falar na questão de conquistar emprego. Os alunos que fazem esse curso têm dificuldade de arranjar trabalho ou emprego, ou ao contrário? Bom, pensando, quer dizer, o engenheiro de telecomunicações de forma geral, né, no Brasil como um todo, eu não tenho muitos esses dados, né? Os nossos alunos com os quais a gente tem mais contato, realmente eles não têm encontrado dificuldade em encontrar emprego, né? E não necessariamente também todos os que se formam lá no curso de telecomunicações vão trabalhar exatamente na área de telecomunicações, né? Justamente por causa dessa importância de algumas ferramentas matemáticas na área de telecomunicações, como teoria das probabilidades, por exemplo. Isso capacita o aluno a trabalhar em outras coisas, né? Análise, né, de investimentos, tudo que envolve um aspecto mais probabilístico. Então, alguns alunos também arrumam emprego nessas áreas, né? Não tem tido problemas. E tem mais, como você já falou, mais matemática que as outras engenharias mesmo? Não, eu acho que talvez um pouco mais do que a computação, né? Mas acho que não mais do que as outras, né? Algumas ferramentas matemáticas são um pouco mais específicas, né, da área de telecomunicações. Então, quando se fala em frequência, né, que é a frequência de um sinal, você representar sinais no domínio da frequência. Então, isso é uma ferramenta matemática bem importante, né, bem particular da área de telecomunicações. Em outras áreas, por exemplo, na ênfase de controle, também tem uma base matemática ali, algumas ferramentas que são bem avançadas, mas não necessariamente essas aí de telecomunicações, né? Não necessariamente representação no domínio da frequência, mas outras coisas. Quando você fez engenharia, agora é uma experiência, você já pensava nessa área ou você não conhecia? Não, bom, isso faz bastante tempo, né? Tanto assim. Mas, não pensava. Engenharia elétrica, isso sim, né? Acho que desde que eu tinha 5 anos de idade eu queria ser engenheiro eletrônico, por causa de um primo da minha mãe que era engenheiro eletrônico mais velho, e então eu, de alguma forma, encasquetei que eu também queria ser um engenheiro eletrônico, né? Mas exatamente qual ênfase fazer, nem tinha consciência disso, e aí fui mais tomando consciência disso na faculdade mesmo, né? Quando eu fiz, não tinha todas essas opções, era ou eletrônica ou eletrotécnica, né, que a gente estava conversando antes, e depois a eletrônica dividia em digital e telecomunicações. Então era um número um pouco menor de ênfases do que é hoje em dia. E aí você já entrou em eletrônica e telecomunicações, ou não?
Na época era diferente, isso tem variado bastante ultimamente, mas quando eu entrei, a própria escolha da área não era no vestibular, então você entrava na engenharia. Como engenharia, sim. Depois, no final do primeiro ano, eu escolhia engenharia elétrica, no final do terceiro ano, eletrônica ou eletrotécnica, e depois telecomunicações ou digitais, né? Então, naquela época, o ingresso no vestibular não era específico para cada área, o que talvez até fosse o melhor, né? Pois é, eu trabalho com orientação profissional, e não é só na engenharia, mas a dificuldade é essa, né, para um jovem de ensino médio diferenciar a engenharia eletrônica de telecomunicações, de computação, né? E isso torna mais difícil, quer dizer, o parcelamento, o compartilhamento cada vez maior das possibilidades, né? Mas é uma realidade que pode mudar, inclusive, né? Quer dizer, pode mudar. Essa distinção entre as diferentes ênfases da elétrica, ela foi reduzida nos últimos 2, 3 anos, se procurou unificar um pouco mais essas ênfases, tentar fazer o curso um pouco mais generalista, né, do que ele era até então. E é uma discussão constante isso aí, né? Se já tem que especializar logo de cara, cada um segue o seu caminho, ou se faz uma coisa mais generalista e deixa essa especialização para o final. Não é uma discussão muito simples, né? Mas atualmente está nesse pé, né? A escolha mais ou menos na metade do curso. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.